Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura do versículo de número 19 até o versículo de número 24. E hoje nós vamos focar no versículo de número 21. Nós falamos na semana passada o versículo de número 19 e 20. Mas nós vamos fazer a leitura de toda essa perícope, todo esse texto, do 19 ao 24. Mateus 6, 19 a 24. Eu vou ler, os irmãos podem acompanhar a leitura aí na Bíblia de vocês. Nos diz assim a palavra do Senhor: Não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Não ajuntai para vós outros tesouros no céu, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Oremos mais uma vez. Bondoso Deus, estamos nós diante dessa tua palavra tão bendita e tão poderosa, e clamamos ao Senhor pelo teu cuidado e graça, que o Senhor venha falar aos nossos corações e nos instruir, da maneira que a gente seja de fato edificado com este estudo, para a tua glória e para a tua honra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, em nossa análise anterior, nós estivemos olhando aí, no último estudo, vimos que o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, ele estabelece, em primeiro lugar, uma proposição, um mandato. Ele dá uma ordem, na qual ele diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. É uma ordem, é um mandato. Não acumuleis. O Senhor nos ordena a fazer isso. Em outras palavras, ele está nos dizendo que nós devemos de viver neste mundo, aqui deste lado de cá do sol, de tal forma, de tal modo, que nós venhamos a usar tudo o que possuímos com a finalidade de acumularmos tesouro no céu. Essa deve ser a nossa finalidade. Sem se importar se estão em pauta as nossas possessões materiais, os nossos dons, os nossos talentos, as nossas propensões, sem se preocupar com isso. E em seguida, tendo dado então essa ordem, o nosso Senhor passa a nos oferecer a razão para tanto. E é importante a gente lembrar que essas palavras foram dirigidas a cristãos. O Senhor está falando aos cidadãos do reino, aqueles que são os seus discípulos, que são os seus servos. Essa palavra nunca foi para fora da igreja. Todo o livro, todo o estudo que é do Sermão do Monte, todo esse estudo, todo esse sermão, ele é voltado para crentes. Descrentes jamais poderão cumprir isso. Jamais poderão seguir esse mandamento do Senhor. Porém, nós cristãos, para isso, nós temos que estar atento de que a advertência, ela é urgente. Ela é necessária, principalmente em nossa época. Aquilo que ele está colocando, enquanto que o mundo não vai conseguir cumprir, para nós é uma questão de urgência. É uma questão de necessidade, Porque este mundo, ele vai se mostrar de forma muito sutil. Ele é enganoso. Ele é ardiloso. Ele trabalha as coisas de modo com que ele tenta nos atrair, E é tão penetrante que todos nós, na verdade, acabamos nos tornando culpados dessa atitude, deste acúmulo de tesouros terrenos, E com frequência, a gente nem tem consciência disso, de que estamos de fato voltados
para o acúmulo desses tesouros, a qual Jesus diz que nós não devemos acolher. Por que isso se dá? O mundanismo é uma atitude que se relaciona com a vida como um todo. Você vive neste mundo. Você sofre, você é alegre, você sonha, você projeta neste mundo. O lar celestial, para quem está neste mundo, ele é uma esperança. Ele não é uma realidade física, ainda que ela seja uma realidade espiritual. Ainda que nós tenhamos essa certeza e essa convicção do lar celestial, e nós saibamos que a nossa morada é lá, aqui somos só peregrinos, mas é aqui que nós vivemos. Então esse mundanismo nos rodeia de forma completa. E aí ele se mostra tão sutil que ele penetra nas coisas santas para poder tentar destruir a nossa comunhão com o Senhor e a nossa busca por algo maior, por algo melhor. Então é muito sutil e é extremamente urgente para nós. Porém, a vida é feita de desafios. E os alvos e buscas a qual nós tendemos a querer. Então o Senhor dá a essa injunção negativa, não acumuleis, ele passa a apresentar o lado positivo dessa injunção, deste mandamento. E ele vai dizer, ajuntai. Veja só que coisa interessante. Jesus diz, não acumuleis tesouros. Depois ele diz, acumuleis tesouros. É também uma ordem. A ordem negativa se refere aos tesouros terrenos. A ordem positiva se refere aos tesouros celestiais. O que Jesus está dizendo é o seguinte, evite esforço de acúmulo neste mundo e empenhe o seu esforço no acúmulo celestial. Muda o seu foco de vida, muda o seu ponto de vida, a sua maneira de enxergar, a sua cosmovisão deste mundo. Muda qual é o seu alvo maior, qual é o seu maior sonho, para aquilo que vale a pena. Então também é uma ordem, acumuleis tesouros. Porque, queridos, querendo ou não, nós vamos acumular. A grande questão é que, como cristãos, esses tesouros da terra não nos pertencem. Nós não devemos fazer isso. E isso, sabe, queridos, é maravilhoso, é pleno de glória. Porque os tesouros a qual o Senhor nos ordena acumular, eles são regados de prazeres espirituais, eles são invulneráveis, e eles são guardados numa fortaleza inexpugnável. Eles jamais perecerão, jamais serão roubados, jamais serão tirados de nós. Ele nunca será um sonho, nunca será uma utopia. A conquista é real. Então ela vai trazer uma verdadeira alegria e satisfação, uma realização plena e verdadeira, enquanto que o tesouro deste mundo, ele nunca satisfaz. Ele nunca realiza. Ele sempre está aquém do nosso alvo. Mas com os tesouros celestiais é diferente. Enquanto nós pensamos aqui, o que nós recebemos está muito maior, é muito mais profundo, é muito mais forte. Isso nos abasta de uma forma incrível. Mas para que eu possa experimentar tudo isso, é preciso que eu deixe de acumular o desta terra e passe a ofertar, a buscar e a acumular o que é celestial. Ok? Pergunta ou comentário? Alguém? Está tranquilo aqui? Joia. Jesus não para só nisso aqui. Pastor, eu fico pensando como nós cristãos realmente não paramos para ler a Bíblia. Porque, o senhor falando, né, desde que o senhor começou o Sermão da Montanha, eu tenho ouvido o senhor falar com essa clareza de dizer, isso aqui é para cristão, não é para qualquer um, né?
E nós estamos aqui há tanto tempo e não temos aprendido. Que vergonha para nós, né? Como se diz em inglês, shame on us. Poxa vida. E essa coisa de... Tão simples, né? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. E nós passamos a nossa vida aqui nessa terra, às vezes competindo, brigando, lutando, por uma coisa que não tem sentido. E aí, quem sabe Deus ainda tenha pena de nós e nos ajuda a mudar, não é verdade? É só a sua graça e misericórdia. Só a sua graça e misericórdia. Mas tudo que eu falei aqui tem a ver com o resumo do que nós falamos na lição passada, o estudo da semana passada, versículos 19 e 20. E aqui representa meramente o primeiro argumento que Jesus dá sobre esse tesouro, sobre o porquê de não acumular esse tesouro. Quando nós lemos aqui os versículos, vamos perceber assim: não acumuleis tesouros para vós outros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas acumuleis para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam, não roubam. E aí, o primeiro argumento é, esse tesouro que você acumula aqui, ele é perecível, ele é volátil, você não tem controle e você não pode guardá-lo e mantê-lo para si. Ele é uma utopia, é um tesouro que, na verdade, não é tesouro. Você não vai ter essa oportunidade de usufruir dele como você achou que usufruía. E se você alcançar o que você está pensando, você vai perceber que é menos do qual você orientou. Mas se você acumular o tesouro no céu, você vai ter um tesouro que é imperecível, um tesouro que não perde de qualquer forma o brilho, ninguém pode tirar das suas mãos, é seu, e que o valor dele é muito maior, de forma com que você vai se satisfazer muito mais e vai realmente se sentir realizado. É por isso que só o crente pode fazer isso. Porque só o crente tem o Espírito Santo que o orienta e dá satisfação em Deus. O mundano não vai fazer. Mas esse é o primeiro argumento. Esse é o primeiro argumento. Jesus vai trabalhar isso um pouco mais fundo, ele não para por aí. O segundo argumento que ele vai falar sobre essa questão dos tesouros, porque ele está lidando aqui com a nossa prática na vida mundana, na vida como geral. Como que eu devo de viver esse mundo? Ora, perceba, todos nós, qualquer pessoa tem que ter um alvo. Ele tem que ter um projeto a longo prazo. Ele tem que ter uma expectativa. Ele tem que ter uma movimentação, senão a vida fica estagnada. Então, ou você vai, e isso é fato, ou você vai correr atrás dos tesouros deste mundo, ou você vai correr atrás dos tesouros dos celestiais. Mas você vai correr atrás de alguma coisa. Você não vai ficar parado. Não existe apatia em nosso coração. Não existe estagnação. Nós somos movidos pelos sentimentos e pelos prazeres. Nós lutamos para ter prazer, para ter realização, para ter satisfação. A vida tem que ter propósitos. Então você tem propósitos terrenos e você tem propósitos celestiais. Você tem propósitos que são utopias, são sonhos que nunca se concretizam, e você tem propósitos reais, a qual a satisfação vem de fato. E você vai ter nesse movimento. Não tem como você não estar nesse movimento. Tá certo? Então agora, o segundo argumento do Senhor, ele se alicerça sobre um terrível perigo espiritual que está envolvido na prática de acumularmos tesouros. O primeiro argumento dele é o seguinte: por que eu não devo acumular terreno na terra? É ilusão, é perecível, não é palpável, nunca satisfará. Primeiro argumento. Enquanto que do céu é o contrário disso, vale a pena ter. Segundo argumento, há um perigo espiritual quando o cidadão do reino, ele se volta para a terra e não para o céu. Não é só o fato da sua realização, do seu prazer e da sua satisfação,
Mas há um perigo real na sua vida espiritual quando você se volta para os tesouros deste mundo, porque como cristão, os tesouros do mundo nunca foram feitos para você. Como servo de Deus, os tesouros do mundo nunca deveriam de ser o seu alvo. O seu alvo deve ser os tesouros celestiais. Então, o segundo argumento, ele trabalha em cima disso. E a primeira coisa contra a qual ele, então, nos adverte, vai chamar a nossa atenção nesse sentido espiritual, é o forte domínio, é o poder que essas coisas terrenas exercem sobre nós. Então veja, não acumular tesouros sobre a terra não está ligado somente ao fato de que você não será satisfeito e não terá prazer real, e que você perderá o seu trabalho fazendo isso. Não é só isso. Há também um problema espiritual, há um risco, há um perigo para a sua vida diante do Senhor, quando você se volta para estas coisas. E aí entra o versículo de número 21. A primeira parte, na qual, então, ele vai dizer aqui, 6:21. Porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Por que eu não devo de acumular tesouros? Porque onde está o meu tesouro, está o meu coração. Os tesouros da terra levam o meu coração para... Os tesouros do céu levam o meu coração para Deus. Percebe o perigo espiritual que está nisso aí? Se você se voltar para isso aqui, você se distancia de Deus. Você deixa as coisas celestiais e o prazer celestial não vem para você e você começa a se iludir com as coisas deste mundo. Nós já aprendemos o que significa a palavra tesouro, Nós já falamos que isso não se refere simplesmente ao acúmulo de bens. Não é só uma questão de ter um baú cheio de ouro, Mas se refere a tudo aquilo na qual nós depositamos o nosso interesse. Tesouro aqui significa sobre tudo aquilo que nós depositamos o nosso interesse. Aquilo que nós consideramos como mais valioso, como mais importante nesta vida. O que é mais importante nessa vida para mim? Esse é o meu tesouro. Esse é o tesouro a qual eu vou brigar e vou acumular. Eu vou atrás dele. É por ele que eu vou batalhar. O que é mais importante na minha vida? Então o tesouro pode ser de fato um baú cheio de ouro. Se eu sou movido pela ganância ou pela avareza. Pode ser um título. Se eu sou movido pela vaidade. Pode ser uma honraria. Pode ser um diploma. Pode ser a família. Pode ser o cônjuge. Tem uma série de coisas que podem se tornar o motivo pelo qual eu estou vivendo. Por que eu vivo? Por que eu batalho? Por que eu trabalho? Por que eu me esforço? Por que eu me dedico? Por que eu cuido? Qual é o que me move? E essa é a grande questão. A vida é movimento. Então, o que me move à frente? O que me leva a seguir à frente? O que me leva a caminhar? O qual eu estou querendo abraçar a todo feito. Isso é o meu tesouro. É o meu tesouro. E Jesus ensina aqui, ele acrescenta aqui, que este ensino, que aquilo que damos o maior valor em nossa vida, é na verdade, mais do que uma conquista, é um objeto de adoração. Na verdade, o nosso tesouro é o nosso local de culto. É o que nós de fato cultuamos. É o que nós colocamos como Deus sobre nossa vida. Este é o perigo da busca por tesouros terrenos. Tá certo? Porque ele vai ser exatamente isso. Não acumuleis tesouro, porque onde está o tesouro, aí também está o teu coração. Não é apenas uma questão de acumular algo. Na verdade, é aquilo que nós buscamos para ocupar o lugar do nosso coração, que vai encher o nosso coração. Este é o problema de acúmulo do tesouro terreno. Este é o problema de uma vida voltada para conquistas aqui nessa terra.
O meu olhar estará longe, 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 longe de Deus. E eu estarei sendo iludido e levado. Então aqui nós vamos encontrar os nossos inimigos trabalhando contra nós. O mundo nos apresentando de bandeja e tentando tirar essas coisas para as coisas terrenas. Satanás nos induzindo a esta realidade e a nossa carne querendo se satisfazer nesse exato momento com essas coisas. Os três inimigos estão ali nos tesouros que nós buscamos. Se você for observar, no final das contas, a busca por tesouro terrestre é puro egoísmo. É querer estar no lugar de Deus. É vaidade da nossa parte. Não é nada mais do que isso. É você querer ter aquilo da qual você não teve. É cair no mesmo pecado de Adão, da mesma forma. Aliás, todo pecado é cair no pecado de Adão. A condição é sempre essa a condição. O nosso egoísmo nos leva a querer as coisas, né? O vocábulo coração, a palavra coração, na Bíblia, ela é apresentada como a sede das nossas emoções e vontade. Não é só as nossas emoções, mas é a sede das nossas vontades. É o que nos impulsiona, é o que nos guia, tá certo? Então Jesus usa esse vocábulo com a finalidade de nos impressionar a respeito deste terrível controle que o tesouro terá sobre nossa vida. Olha só que coisa interessante. Coração é não apenas as emoções, mas é o que me motiva, é a minha vontade, é o que me guia. Eu sou guiado pelo meu coração. Então ele está dizendo isso aí para mostrar o quanto o tesouro se torna terrível sobre a minha vida quando ele não está colocado no local correto. Quando eu busco acumular tesouros sobre essa terra, né? Não se trata apenas de um poder muito grande. Trata-se também de um poder sutil, que a cada passo vai conquistando a nossa atenção, vai conquistando a nossa vontade, vai levando o nosso sentimento. E quando nós menos esperamos, nós somos enlaçados e presos. Estamos acorrentados a ele. É o nosso alvo de adoração. Esse é o fator que controla a maioria da vida dos homens. Está muito forte e muito presente dentro da igreja. Muito presente no meio do povo de Deus, que não deveria de estar, porque não tem ouvido a advertência do Senhor, a ordem do Senhor. Não acumuleis tesouros sobre a terra. Acumuleis tesouros sobre o céu. A gente não olha para isso. A gente não dá importância a essa ordem de não fazer e a importância de buscar fazer. A gente simplesmente ignora isso. A gente lê esse versículo e passa por cima. E é por isso que a gente coloca isso com recurso, com dinheiro, com essas coisas. E fala assim, não, mas eu não sou um cara mesquinho, não sou avarento, não tenho essa busca por essas coisas todas. Então eu estou bem. Não é bem assim não. Se você não está com a sede, um anseio, um desejo, uma vontade, uma disposição, um amor, uma atração pelas coisas celestiais, querido, você está tendo essa atração pelo mundo. Irmão Ismael. Pastor, eu estou aqui, o senhor está falando e eu estou olhando para os estudantes, irmãos nossos, juventude, porque você cresce, a gente cresce, ouvindo falar da necessidade de estudar, se formar. E eu estou pensando aqui, o senhor vai nos ajudar nesse sentido, é porque ou você se dedica ao estudo, ou você não chega, né? Depois que você termina aí
Ensino fundamental, vem o ensino médio, e cada vez requer mais de você dedicação aos estudos. Termina o ensino médio, aí vem aonde pega mesmo, que é o preparar para o vestibular, e entrar na faculdade. Aí entrou na faculdade, aí é outra puxada que vai aí o quê? Quem forma cedo, forma com o quê? 18, 20 anos de idade? 22. Aí vai para o mercado de trabalho. Sim. Aí eu terminei meu curso, quando eu não vou correr atrás de um doutorado, coisas assim. Vamos fazer, pastor, porque aí a gente olha para alguns outros lados, que é aquele que vai para o lado do pastoreio, de se tornar um obreiro, né? Que ele também precisa de estudar. Ir para o seminário e dedica tempo. Porque a questão do tesouro, a diferença aí, que diferença há? O outro porque vai se envolver diretamente com a obra, com o evangelho, e o outro lá que precisa correr atrás, para naquilo que ele foi orientado, que se torna o mais importante e necessário para a sua vida, que é o se tornar alguém, um bom profissional. Lembra que o tesouro é aquilo que eu busco nessa terra. Mesmo um seminário, um doutorado, um pastorado, ele pode me tirar do foco do Senhor. Aí é que está o problema. Quando o Senhor é muito sábio, né? Ele é Senhor absoluto sobre todas as coisas, e quando Ele começa a sua palavra, e Ele orienta a sua palavra, e quando Ele começa a apontar para nós ao longo da sua palavra, você vai perceber que Deus coloca alguns pontos de parada, alguns pontos da qual nós não devemos ultrapassar e que nós ignoramos geralmente. Por exemplo, o Senhor diz: 6 dias trabalharás, no 7º descansará. Esse dia é descanso voltado para o Senhor. A Confissão de Fé de Westminster, né, ela vai dizer assim, os reformadores vão dizer assim: é lícito trabalhar durante 6 dias na semana, se dedicando às suas coisas, porém no 7º dia, evite fazer inclusive aquelas coisas que são dedicadas e que são boas em si, para se dedicar ao Senhor, para que você tenha um tempo com Deus seu. O que acontece hoje? Seja um seminarista, seja uma pessoa que está fazendo faculdade, seja alguém que está estudando para um cursinho, seja alguém que está prestando um vestibular, e hoje já até no ensino secundário está assim, ele estuda de segunda a segunda? Quanto tempo de fato ele estuda? Qual a necessidade de eu estudar no dia do Senhor? Eu tenho 6 dias para trabalhar isso. Aí, se nós formos pegar na ponta do lápis, as 24 horas que eu tenho um tempo para toscanejar, um tempo para dormir. O tempo que eu dedico ao estudo, ele não é tão grande assim. Eu dedico muito tempo para mim mesmo. Eu dedico tempo para o estudo, mas eu dedico muito tempo para mim mesmo. E aí eu falo, não, domingo eu preciso de compensar, porque eu não terminei, porque eu não fiz. Aí entra a procrastinação, aí entra um monte de coisas, desorganização com a agenda, aquela coisa toda, e entra principalmente o fato de que agora aquilo está ocupando o lugar de tesouro na vida dele. É mais importante isso. Quanto tempo eu preciso diário para falar com Deus? Quanto tempo eu preciso para poder fazer a leitura, por exemplo, de um capítulo bíblico, para tirar uma meditação, respondendo 3 ou 4 perguntinhas ali para aplicação para a minha vida? Você consegue fazer isso em meia hora. Gente, meia hora por dia, você consegue ler um capítulo da Bíblia inteiro, consegue fazer uma meditação, e eu tenho certeza que você consegue orar para você,
para a sua família, para a igreja e para o seu país. Se você se dedicar, meia hora é suficiente para você fazer isso. Se você não faz isso, você não está gastando nem meia hora. Nem meia hora. Não precisa de muito. Precisa da intencionalidade. Da intencionalidade. Quando você ama o Senhor e deseja o Senhor, você levanta com a aspiração do Senhor. Você olha para as coisas e você vê o Senhor, você procura o Senhor. Deus se torna a centralidade, até no seu trabalho, até na sua escola. Eu lembro do Silvio comentando, o presbítero Silvio comentando sobre ele, dando aula de ciência, de medicina, né? Ele é professor universitário, dá aula de medicina, ele falando lá, que enquanto ele dá aula, aquilo que ele via Deus ali, agindo. Enquanto as pessoas viam ciência, ele via Deus, e ele fala para os alunos, não, olha Deus aqui nessas coisas. Então, essa que é a grande coisa, entendeu, Ismael? Não é que eu não vou fazer. A grande questão é, quando eu deixo de fazer para o Senhor, eu estou fazendo para esse tesouro. Se eu não consigo ter prazer de vir à escola bíblica dominical, se é mais importante dormir 1 hora a mais, como que Deus é a centralidade da minha vida? Se eu não consigo vir no culto à noite, se passou 10 minutos eu estou agoniado porque eu tenho que lanchar depois, como que Deus é prioridade sobre a minha vida? Se eu vou sair de férias e aí eu tiro férias da igreja, como que Deus é prioridade da minha vida? Se eu não consigo tirar na semana 1 minuto de oração, um período de leitura bíblica, como que Deus é prioridade da minha vida? Ele não é o meu tesouro, o mundo é o meu tesouro. Eu posso não estar buscando riqueza, mas eu estou buscando outras coisas. A obediência à palavra é que vai dizer quem é o seu tesouro. Não é que você vai obedecer 100%. Mas se você descobriu que a palavra está dizendo isso, o que você vai fazer? Eu vou obedecer a palavra. Espera aí, Deus é mais importante do que tudo isso. Deus é mais importante. Então, se Deus não se torna prioridade, ou seja, meu coração não está o desejando. Meu prazer não está nele. Minha realização não está nele. Está nas outras coisas. Deus é secundário. Deveria de ser o contrário. As outras coisas são secundárias. Não é que eu não quero. Não é que eu não vou buscar. Mas essas coisas são só coisas deste mundo. Eu preciso de ter um ardor pelo Senhor. É disso que Jesus está falando. Ele não diz que eu não deva de fazer. Mas o mundo vai liberando essa realidade. Vai tirando isso de mim. Percebe? Quando um crente, um jovem, um adolescente, ele vai arrumar uma namorada. E aí ele pega uma menina ou pega um rapaz que não é crente. E ele fala, não, mas eu gostei, meu coração se apaixonou. A gente se dá bem, é uma pessoa que casa comigo. Mas a Bíblia diz o quê? Não. Não importa o seu sentimento, importa o que a Bíblia diz, não é? Se você diz não a Bíblia, significa que você ama mais isso do que o Senhor. É mais importante isso do que Deus. Se você não sabe, se você não foi ensinado, ok. Eu não sabia que era errado. Mas se eu sei e faço, eu estou fazendo uma escolha em detrimento de outra. Uma escolha em detrimento de outra. Né? É isso que Jesus está dizendo. Onde está o teu coração, aí também está o teu tesouro. Gente, é pesado, é difícil, mas é verdadeiro. Tira por hoje, quinta-feira, dia de estudo bíblico na igreja. Quantas pessoas poderiam estar aqui hoje e optaram por não estar, estão dando qualquer desculpa para não estar. Não é porque não podem, estão usando desculpas para não estar. Ah, eu estou cansado, eu não vou para a igreja hoje. Ah, eu tinha que fazer tal coisa, ah, mas eu esqueci de fazer, vou fazer agora. Não, mas vou chegar um pouquinho atrasado, não vou não.
melhor ficar por aqui. Ah, não, mas eu posso acompanhar Está sendo transmitido, fico em casa e assisto aqui, no conforto da minha casa. Para que eu vou me envolver até lá? Isso mostra onde o seu coração está. Claro, há situações que realmente acontecem. Há situações que realmente vai dizer que você não pode estar aqui. Você estava trabalhando, você está no estudo, o mundo te leva a esse trabalho, te leva a esse estudo. Você não está deixando de vir porque você não quer. Você está deixando de vir porque você não pode. Você realmente chegou cansado, você está impossibilitado por um acidente, uma coisa qualquer. Tudo bem. Mas no fundo, irmãos, a maioria das vezes que nós não vimos a igreja é porque a gente optou por nós mesmos em vez de buscar o Senhor. A maioria das vezes em que a gente não vem é porque a gente fala, mas é mais um dia, eu posso ser crente aqui. Virou moda ser crente em casa. Mas não existe crente em casa, sabia? Não existe crente em casa. Porque igreja é ajuntamento. Casa é continuidade daquilo que é feito aqui. Olha só que coisa interessante, que loucura. A gente geralmente pensa que aqui é continuidade daquilo que é feito em casa. Mas aqui é continuidade. Aqui é o principal. A continuidade é em casa. Por isso aqui deve ser a coisa mais central da nossa vida. E o Senhor não pede muito. Ele pede que a gente dedique algumas horas, poucas horas em relação a isso. Que tenha prazer em estar e se envolver com essas coisas. É isso que ele pede. Mas como é fácil para a gente. A gente vem toda quinta-feira. Se a gente passar um mês sem vir, já perdeu a graça. A gente vem, tem aquele prazer, tem aquela vontade, a gente está vindo. Toda quinta está aqui. Aí acontece uma coisa qualquer e passou 3, 4 quintas sem vir. Outra quinta-feira é um peso. Pesa sobre nós. Sabe por quê? Porque a sutileza do mundo tirou o prazer. A gente esquece o quão prazeroso é estar aqui. O quão prazeroso é estar aqui. Olha para o novo convertido. Como que ele tem essa descoberta. A própria Bíblia, irmãos. Pega na Bíblia e lê e vê algo novo. Não, mas é que Deus está falando aqui. Aí vai passando um tempo, a gente vai lendo por lendo. Nem olha o que está lendo. Isso quando a gente lê. Né? A gente não para. E Deus vai estar agindo. Abra sua Bíblia lá em Marcos 7, 21. Marcos capítulo 7, versículo 21. O Senhor nos adverte, não é contra o tesouro. O Senhor nos adverte, é contra o nosso coração. O Senhor diz, aonde está o teu tesouro, está também o teu coração. A advertência não está, o tesouro em si, gente, seja ele qual for, o ideal que for, ele é inanimado, ele não tem poder. O seu coração te guia ao tesouro. Mas o tesouro em si não tem poder. Se você pegar um maço de dinheiro e colocar, por exemplo, você pega lá, sei lá, você pega lá 1 milhão de ienes. Você já viu o ien, a moeda do ien chinesa? Você pegou 1 milhão de ienes, colocou aqui, diante de um analfabeto que conhece real e não conhece outra moeda, ele vai achar que aquilo ali é papel de brinquedo. Ele não vai dizer que aquilo tem valor, vai dizer que tem? Não, isso aqui deve ser para brincar, e dá para os meninos brincar. Mas se você pega de uma pessoa que sabe, não, isso é ien, dá aqui. Vai matar tal para poder ter aquilo ali. Pega um diamante e coloca na mão de uma criança pequena. Ela vai botar na boca e engolir. Ah, que bonitinho, mas para ela não tem valor nenhum. O tesouro tem valor para o nosso coração. É como nós olhamos e o desejamos. Então, olha só. O problema nosso é o nosso coração. Os pensamentos maus vêm do coração. Marcos 7, 21. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. A prostituição, os furtos, os homicídios e os adultérios. Veja, quando o Senhor diz então, não acumuleis tesouros
Ele está dizendo isso para a gente observar que o nosso coração está indo para as coisas más. Esse é o problema. Esse é o problema. Eu posso ser médico, posso ser advogado, posso ser engenheiro, posso ser um cientista, posso estudar, posso me dedicar, mas quanto Deus de fato eu amo? Né? Então eu observo essas coisas. O casamento, qual que é mais importante? Né? O que é mais importante? Estar com o Senhor, estar na casa do Senhor, agradando-se do Senhor e se satisfazendo em Deus? Ou tendo momentos prazerosos deste mundo? Você está tocando o tesouro. O que está te movendo? Em qual direção você está indo? Então a gente precisa ter esse cuidado. Desejos vergonhosos habitam o nosso coração. Romanos 1, 24. Romanos 1, 24. Eu vou pedir para que o nosso irmão Eduardo leia para a gente. Está com a Bíblia aí, Eduardo? Romanos 1, 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o corpo entre si. Observe aqui que o Senhor está dizendo, entregou os homens, ele está falando sobre essa questão do mundo lá fora, daqueles que desobedeceram, que trocaram a imagem de Deus pela imagem do mundo, né? Falando dos ímpios em relação a isso, ele diz, entregaram ele às suas concupiscências, aos seus desejos, aos seus devaneios, às suas vontades, né? O coração é cheio dessas coisas. E aí, se nós buscamos isso, isso vai se tornar o nosso... Esse é o problema, irmãos. Esse é o problema. Eu começo com uma boa intenção de ter uma boa faculdade, para que eu possa usar aquilo para servir o Senhor. Aí eu começo a me dedicar à faculdade e esqueço do meu tesouro, que é o Senhor. Aquilo ali vai se tornando mais intenso na minha vida. Vai se tornando mais intenso na minha vida. Isso aqui vai ficando cada vez mais distante. É por isso que o jovem sai da faculdade e não volta para a igreja. É por isso que ele esfria. É por isso que daqui a pouco ele está nos barzinhos fazendo os happy hour com o pessoal. É por isso que eles vão fazer depois aquele monte de asneira que eles fazem. Porque ele vai deixando-se enredar pelo seu coração pecaminoso, porque ele está buscando coisa, começou buscando uma coisa boa, mas é coisa mundana. O coração dele não está sendo limpo e purificado pelo Senhor. Gente, como é importante, quando alguém está na faculdade, fazer parte, junto com outros universitários, de grupos de estudos evangélicos, como a ABU e outros trabalhos que tem. Porque ali ele vai ter uma blindagem. Mas por que não faz? Porque o coração está inclinado para aquela outra coisa. Não, vou dedicar isso aqui. Sempre tem um negocinho chamando e trazendo e tal. Nas universidades cristãs, tem um capelão. Dentro do seminário tem um capelão. Para que serve um capelão dentro do seminário? Eu estou fazendo seminário, por que tem um pastor para vai visitar, conversar com os alunos? É para que eles não tirem o foco do coração deles e se entreguem à matéria. Vai se apaixonar pelo grego, pelo hebraico, vai se apaixonar pela teologia sistemática, vai se apaixonar pela língua e vai ficar ali debruçado e esquece da vida espiritual dele. Daqui a pouco ele está um grande intelectual. Vai se tornar um teólogo liberal porque ele perdeu toda a paixão e o amor pelo Senhor. Eu lembro do Augusto Nicodemos falando que quando ele foi fazer o doutorado dele em Novo Testamento, ele foi para a Alemanha, e lá na Alemanha ele teve que estudar os grandes teólogos liberais. Em um determinado momento, quando ele estava na Alemanha fazendo, ele liga para o tutor dele no Brasil, desesperado, porque a fé dele estava ruindo com os livros que ele estava lendo. A fé dele estava ruindo. Estou falando do Nicodemos. Ele falou que assim, eu estava a ponto de descrer em muitas coisas. Eu liguei para quem? Para o meu tutor. Para orar com ele, para pedir orientação, para pedir ele a direção. O tutor dele falou assim, leia a Bíblia e leia tais livros assim, 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 que você
Aí foi que ele conseguiu vencer. Porque ele estava sendo enredado pelo mundo. A gente faz isso, irmãos. A pessoa vem aqui se dedicar à música, tem uma bela voz. Aí ele começa a valorizar a voz, porque todo mundo elogia. Nossa, que bom, parece um anjo cantando, maravilhoso e tal, aquele negócio todo. E a pessoa vai se envaidecendo com aquilo. Ela vai achando que aquilo é maravilhoso. Daqui a pouco ela nem fala com você mais. É para poupar a voz, porque eu tenho que cantar para o Senhor. Eu não posso ficar falando muito. Não posso fazer muita coisa, muito isso, muito aquilo. Tem que usar técnica tal, tem que fazer não sei o quê. Aí ele começa a falar assim, não, vamos fazer um arranjo assim, um arranjo assado. E esquece que o canto da igreja é congregacional. Que a igreja precisa de cantar, que ele é só um instrumento de Deus para ajudar a igreja a cantar. Mas acontece também o contrário. O reverendo Ludigero, ele falou que nós temos o melhor instrumento que é a voz. Nós não precisamos de instrumento. De fato, se você vê um coral cantando com as músicas divididas, não precisa de instrumento. Um cântico a capela dá 10-0 em qualquer banda de instrumento. Em termos de qualidade e de som. Mas uma igreja que canta bonito também, pode começar a valorizar isso e desperdiçar os outros instrumentos. Não, isso é que é louvor, o resto não é. Entende? Onde é que está o coração? Começou bem. Foi enraizado, foi levado, enredado, abraçado e preso pelo mundo, porque o seu coração é o mal. O problema está no teu coração, não no objeto em si. O seu coração, então, tem que se purificar e voltar para... Por isso que eu volto a dizer, só crente pode fazer isso. O mundo não consegue fazer porque o mundo não tem um coração limpo pelo sangue do nosso Senhor. Não pode confessar do seu pecado, não pode se arrepender das suas falhas, não pode se devotar a Deus. Não é isso que a palavra de Deus diz? Ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. Porque amaram mais o mundo do que a Ele. Então o crente ele pode fazer isso, mas é um trabalho constante. Busca, ajunta esse tesouro e não o de cá. Romanos 2:5. Vou pedir para que o Daniel faça a leitura ali. Romanos 2:5. Você vai perceber que o coração ele é desobediente por natureza e ele é impenitente, terrivelmente duro. Romanos 2:5. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Segundo a tua dureza e coração impenitente. Um coração que é desobediente, um coração que não se humilha. Esse é o coração do homem. Só Jesus para transformar o coração deste homem. Só Ele para fazer a gente, então, buscar o outro tesouro. Percebe isso aí? Hebreus 3:12. Eu vou pedir para o Ismael fazer a leitura. Você vai perceber que o coração é duro e infiel. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Você vai encontrar um monte de textos orientando você a ver o seu coração, a orientar, a perceber o seu coração e a cuidar do seu coração. O problema não é o tesouro. Quando o Senhor diz, então, não acumuleis tesouro, perceba, o Senhor está te dando uma ferramenta para que você não saia da presença dEle. Porque se você se voltar para este tesouro, você vai sair da presença do Senhor. Você vai abandonar o Senhor. Você vai deixar o Senhor. Você vai deixar o Senhor por uma namorada, você vai deixar o Senhor por um carro, vai deixar o Senhor por uma casa, vai deixar o Senhor por um filho, vai deixar o Senhor por um status. Você vai deixar, porque o seu coração vai se enredar com essas coisas, e isso vai ser o seu verdadeiro tesouro, mesmo estando dentro da igreja. Então a advertência é séria. O problema não é o tesouro,
problema é o seu coração. Use das coisas, mas coloque o seu tesouro maior do Senhor. Tenha prazer em Deus e nas coisas do Senhor. Force você a essa direção. É uma questão de esforço, irmãos. É uma questão de dedicação. A nossa natureza vai contra isso. Você queria falar, Eliade? Não? Alguém quer falar alguma coisa? Presbítero Luiz. E eu fico vendo, pastor, aqui na Araguaína, porque ainda não temos gravadoras, mas se nós tivéssemos gravadoras aqui na Araguaína, a pressão era muito maior nesses grupos de louvor das igrejas. Porque todas aquelas gravadoras, que ele estava perdendo tempo. Ele tinha que gravar, tinha que fazer. E aí é onde o sujeito vai embora. Porque ele não volta mais para cantar na igreja, porque agora ele está gravando, ele está preparando um CD, uma coisa de música, que ele agora não é mais assim. Então, a gente vê que o trem tem tanto caminho para tirar o sujeito do plano dele, cria tanta situação, que a gente fica pensando. As coisinhas começam pequenas, depois vão crescendo, e o sujeito vai se envolvendo, quando ele dá fé que nem o rio de muito está lá longe. Né? E a gente sempre quer assim. Eu quero aparecer. Já imaginou cantando? Já imaginou eu gravando CD? Gente, vender, ter né? Ter mais aquela vida. É para adorar a Deus, louvar a Deus. Mas será que o coração está lá mesmo? Nessa adoração? Então a gente vê as coisas que na realidade, muitas coisas, criam um tesouro para afastar a gente da palavra do Senhor. A riqueza, os empregos. Às vezes, uma empresa desonesta, secretária de uma empresa, de um lugar desonesto, o cara está lá empregado, tudo. Porque eu estou ganhando bem, rapaz. Coisa lá é melhor. Mas e como é que está no reino? Isso condiz com a palavra, né? Mas eu quero, as pessoas são assim, são coisas pequenas, mas tira, não é? Por isso que ele está dizendo, se cuide, porque na realidade elas vêm que nem um vento e lhe carrega. Ismael aqui. Quando o irmão Luiz falou ali, eu lembrei de algo que tem assim chamado muito a minha atenção, que são dentro das redes sociais. Uma coisa que chama a atenção demais da gente hoje, mesmo nos cultos, nas programações de louvor, adoração a Deus, é a preocupação em divulgar, em de que as coisas que acontecem, elas sejam vistas. O que isso tem me chamado a atenção? É porque hoje acaba que a nossa maior preocupação é filmar para divulgar. Então, a gente vê hoje assim, pessoas que fazem as coisas bem feitas no culto, mas sempre tem alguém no pé dele ali ou dela com um celular e lá está dizendo assim, ó, veja o que ele faz. Né? E aí, quando o irmão Luiz está falando disso aqui, a questão da gravadora, mas existe o perigo grande da rede social, aonde aí a gente corre o perigo de agora eu faço, grava para que me veja, ou que divulgue a mim. Então, assim, isso tem me chamado muito a atenção. Porque, e outra coisa que eu quero dizer, é porque aí você passa dentro dos cultos, a grande quantidade de pessoas que já não presta atenção no que se está sendo dito, no que está sendo cantado, feito, com adoração, mas com o celular na mão, gravando, e a preocupação é fazer propaganda daquilo, divulgar. Então vem aí
talvez um tesouro perigoso, rede social, dentro do próprio trabalho, do culto ao Senhor, que acaba tirando do coração das pessoas o se importar com o que está sendo cantado ou falado. Vem a preocupação maior em filmar para divulgar. Verdade. Mais alguém? A nossa irmã Eliette. Eu queria que o pastor nos ajudasse nessa coisa que hoje todo mundo diz assim. Assim, igual ele está falando, né? Para se promover e se ser visto, né? E aí ele fala e fala, mas depois apresenta e fala aquela coisa e o orgulho está bem aparecendo, mas ele diz assim depois, mas Deus no controle. Então, assim, todo mundo hoje acha de dizer, Deus no controle. Aí eu fico me questionando assim, como assim, né? Eu entendo que Deus está no controle de tudo, mas até onde essa coisa está, assim, as pessoas estão realmente importando com isso, né? Enfim, eu fico me questionando, assim, o que será essa fala que está todo mundo usando o tempo todo? E, ao mesmo tempo, se mostrando no controle, como o senhor falou, né? Que o coração é que está aparecendo, é o foco, é o desejo dele que está aparecendo. Então, assim, mas depois ele diz, mas Deus no controle. Então, assim, está me incomodando um pouco isso. Quer ver um negócio para a gente pensar? Sem julgar ninguém. Isso é mérito do Senhor. Quem olha o coração é o Senhor, quem diz o coração é o Senhor. Domingo agora nós tivemos o nosso culto natalino com as crianças cantando e tal. Foi lindo, foi maravilhoso. O que motivou as palmas num culto? No meio do culto, quando as crianças pararam de cantar, o que motivou as pessoas a aplaudirem? Foi o Senhor? Foi o filho? Foi a boa regência, a boa preparação? O que motivou as pessoas a baterem palmas? Virou um show. Entende? Não estou dizendo que todo mundo aqui bateu nesse sentido. Mas perceba que não é prática nossa, não é prática da igreja terminar um culto, terminar um cântico e bater palmas. A gente não tem palmas. Palma para Jesus é uma ilusão, né? Quando a pessoa bate palma para Jesus, ele está aquela palma para mim. Me besteira, para que eu vou pedir palma para Jesus? Mas nos emocionou as crianças. E a igreja bateu palmas. Naquelas palmas tinha culto. Os pais que estavam ali corados, filmando os filhos, estavam prestando atenção na letra, estavam cultuando. Estava assim, nossa, que maravilha, o meu filho cantando para Jesus. Ou será que ele está assim, que lindo meu filho, olha como é que ele canta bonito. Percebe que coisas sutis podem tirar a gente da verdadeira adoração e vai revelar onde está o nosso tesouro. Não estou dizendo que não é bonito, eu elogiei. Né? Eu falei aqui da Manu, até falei que era a Romana, confundi com a irmãzinha, que é a Manu. Eu achei lindo, eu fiquei maravilhado, porque eu vi assim o jeitinho dela ali e tal. Eu já sempre vi ela quietinha. E eu falei, gente, que coisa maravilhosa, que coisa linda, ela louvando ao Senhor. Eu achei bonito. Realmente é lindo. Vendo o pessoal, vendo cantar. A gente sempre vê o Isaac correndo para lá e para cá, aprontando. Daqui a pouco o Isaac estava cantando. Eu falei, gente, que coisa linda. Mas qual foi o sentimento que brotou no coração ao ver isso? Eu sei o que botou no meu. Meu sentimento botou um sentimento de gratidão a Deus por ver pequeninos adorando o Senhor. Mas será que todos botaram esse sentimento? Quando nós fizemos a apresentação na escada ali na frente, qual era o sentimento dos coristas e dos irmãos que estavam vendo a igreja? Pela decoração da igreja que está aqui. Qual é o nosso sentimento quando a gente vê as pessoas elogiar? Que bonito. Tudo isso, gente, aponta o caminho do nosso coração. Tudo isso. E o Ismael falou, é verdade, tudo a gente tem que promover, tudo a gente tem que promover. E a gente usa a desculpa de estar promovendo o Evangelho. Não, eu tenho que divulgar, convidar a gente, encher a igreja, porque tem que
as pessoas verem, porque nós vamos divulgar o evangelho. Mas é real isso no coração? Não estou dizendo que a pessoa não tenha isso no coração. Mas é possível que ela não tenha, é possível que o interesse dela seja se promover. É muito sutil. Se o seu tesouro está nessas coisas, o seu tesouro, o seu coração está preso à terra. O seu tesouro tem que estar no Senhor. O seu coração tem que estar preso a Deus. A Deus. Essa é a grande questão. E isso faz a gente pensar, irmãos. Eu, como pregador, o Raí, o Ismael, como parte do louvor, o André e o Giovanni ali na parte da multimídia, o Daniel quando dá aula. É preciso a gente avaliar o que nos move a estar aqui. Teve quinta-feira que essa igreja estava cheia, hoje a igreja está vazia. Será que eu vou me motivar a dar o estudo por igreja cheia ou igreja vazia? Ou eu estou fazendo para o Senhor? Será que o meu coração não vai se encher quando eu estiver nesse púlpito e tem autoridades sentadas aqui? Não, está o prefeito, está não sei quem, como já teve situações, e eu falar, não, que maravilha. Ou eu estou glorificando ao Senhor pela oportunidade? E quando vocês estão cantando ali, quando a igreja canta, quando as pessoas levantam a mão, e vocês olham, vocês falam assim, eu estou sendo bom, eu sou o cara, ou louvado seja o Senhor. Olha que no culto tem essa sutileza do mundo entrar na nossa vida e tomar o lugar. É por isso que há certas práticas que na igreja reformada são evitados, para tirar o foco do culto. Há certas coisas que a gente não faz. E você falou um negócio interessante sobre essa questão de rede social. Em 2014, não lembro se foi 2014 ou foi 2013, nós tivemos um congresso, eu estava na junta de missões, e tivemos um congresso em Belo Horizonte. Nessa época a rede social estava começando, mas já tinha celular com foto, pessoas usavam câmera. E na primeira igreja de Belo Horizonte, o congresso aconteceu, e aí, na hora do coral de sinos, está tocando, que é lindo, é maravilhoso o coral de sinos, estava tocando lá e tal, muita gente que estava, do pessoal ali, que nunca tinha visto o coral, já tinha visto, muita gente não tinha visto, levantou para chegar perto, e bateu foto, e tal, e filmar o que estava vendo, estava fazendo ali, e tal. Eu lembro que fosse hoje. O reverendo Lugero parou o coral, pediu o pessoal para sentar e falou, irmãos, não é show, é adoração. Por que você está preocupado em filmar o coral tocando os cânticos? A sua preocupação é para quê? Você está deixando de adorar, porque a sua visão está concentrada no movimento. Então, vamos parar, nós vamos fazer o louvor, faz parte do culto, tá certo? Depois, se você quiser conversar com o pessoal do coral de sino, os meninos que tocam ali, com o maestro, ver como é que é. Depois do culto, você pode fazer isso aqui. Quiser que dê uma palhinha para você filmar, para levar para a sua igreja, mas agora não, faz isso não. Faz isso não, porque você está perdendo a oportunidade de adorar o Senhor. Eu achei maravilhoso quando ele fez isso, a forma que ele colocou. Porque de fato é. O que motivou aquelas pessoas a irem lá? A beleza. Não foi a adoração. Naquele exato momento, o que era belo eram os sinos sendo tocados e não o louvor. O que era belo era a maestria, a afinação, né? O sino, tem sinos deste tamanhozinho até sino grandão. E aí, quando tocava o hino, cada sino fazia um tom de voz. Era como se você estivesse ouvindo a pessoa cantando. Não sei se você... Depois você olha no YouTube, coloca lá, coral de sinos, primeira igreja presbiteriana. Não vai ter a mesma qualidade, porque o som do YouTube não dá para gravar o mesmo do original, né? Mas você vai ver lá que coisa maravilhosa que é. O coral tocando. E as pessoas estavam preocupadas com a beleza, com a estética, e não com a adoração. Perderam o foco da adoração. Naquele momento, o reverendo já podia falar assim,
Sou uma das poucas igrejas no Brasil que tem um coral de sinos. Afinal de contas, um coral de sinos completo custa mais de $7.000 nos Estados Unidos. Fora a taxa de importação e essas coisas. A primeira igreja presbiteriana, eu acho que é a segunda igreja no Brasil que tem um coral de sinos. Aí tem uma outra igreja que eu acho que é uma luterana que tem um coral. Depois tem mais 2 ou 3 irmãos que têm um pouco de sinos, mas não um coral completo. O coral completo de sinos só tem 2 igrejas só. Ele poderia se encher de orgulho, né? Mas ele se preocupou com as pessoas que estavam adorando. Eu lembro de uma vez de um show. Eu não vou em show gospel. Não me convide que eu não vou. Eu não gosto. Não gosto. Pode ser o cantor que for. Ah, o Vencedores por Cristo vem cantar em Araguaína. Eu não vou. Eu adoro as músicas do Vencedores por Cristo. Gosto muito. Ouço muito. Mas eu não vou no show. Não é porque eu sou contra o show. Eu não gosto. Não gosto de multidão, não gosto dessas coisas. Eu me sinto... Tanto é que tem evento na Via Lagoa, eu nem vou lá. Porque eu não gosto de multidão, é meu gosto, né? Então eu não vou. Mas eu lembro que teve um show uma vez, logo depois que a oficina G3 separou e saiu o PG, aí lá em Eunápolis, na Bahia, teve um show. Lá todo ano tem. Lá tem o Pedrão, que é eles chamam de micareta, né? Que é um carnaval fora de época, na época do São João. Aí é uma semana só o que não presta. Mas o último final de semana é o Pedrão Gospel, não sei que negócio é esse. Aí vai os cantores gospels lá, a prefeitura contrata lá para as igrejas, o pessoal vai. E aí teve o show. A primeira banda que tocou, uma banda muito conhecida, né? Na época lá foi a Novo Som. Tocaram lá, tal. E as meninas lá, lindo, maravilhoso, não sei o quê, e tal. Ai, meu Deus. No show gospel. As cantoras, as irmãzinhas lá, tiete, que eu fiquei assim impressionada. De ter que ter segurança para o cara subir no palco, porque elas queriam agarrar igual se fosse um show do mundo. Eu falei, mesma coisa. E você vai ver isso acontecendo nesses shows aí, né? Beleza. Na hora que desceu, tal, veio o PG. A hora que o PG subiu lá, que ele começou a cantar, o pessoal, ele parou o show. Parou o show, deu uma lição para o pessoal, falou, olha, eu sou como vocês, eu sou um artista e tal, mas eu não vim para ser adorado, gente. Eu estou cantando músicas para o Senhor, eu não vim para ser adorado, nós viemos adorar. Então adore o Senhor. Vocês estão olhando para mim? Eu sou um pedaço de carne velha. Entendeu? Eu sou o artista, tal, beleza, tal. Depois eu tiro uma foto com você, dou um autógrafo. Mas se vocês continuarem gritando do jeito que vocês estão gritando aí, o meu nome dessa forma aí, eu não canto mais. Eu vou descer do palco. Aí a plateia fez silêncio, né? Mas ele não tocou o coração das pessoas, né? Ele não mudou o coração das pessoas que foram para ver o PG. Tinha um irmão lá na nossa igreja, tem um irmãozinho na nossa igreja, que até a voz ele imitava do PG para cantar. Até os gestos para cantar. E eu falava, meu irmãozinho, cuidado. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Você está colocando o homem num lugar onde ele não deve estar. Então é muito fácil, irmãos, a gente fazer isso. Se a gente consegue fazer isso dentro da igreja, imagina lá fora. Se a gente consegue fazer isso com a adoração, com a pregação, com a oração, né? Fulano é a pessoa da oração, a pessoa. Sou o homem do poder. Aí já era. Acabou. Seu tesouro foi todo para o chão. Você está preso a essa terra. Imagine então nas outras coisas lá fora. No nosso trabalho, no nosso dia a dia, junto com a nossa família. Podemos buscar todas essas coisas, lembrando que Deus deve estar em primeiro lugar. Para a gente poder encerrar. Ah, pastor, ok, eu entendo o que o senhor está falando e tal, mas como é que eu posso medir que o meu coração
Existe uma forma de eu medir que o meu coração começa a se desviar do Senhor para essas coisas, porque a gente começa bem intencionado. Existe, irmãos. Existe. Quando aquilo ocupa o tempo de Deus na sua vida. Se você não tem tempo para Deus, significa que Deus não é o maior tesouro da sua vida. Se você não consegue estar na escola bíblica dominical, não consegue estar no culto à noite, não consegue vir a uma reunião de oração, não consegue vir a um culto de terça-feira, podendo, né? Claro que se sua agenda não pode, tudo bem. Mas se você pode e você não consegue vir, porque você está cansado demais, está desanimado demais, tem coisas demais, ou você vai trocar isso por outro dia, com certeza o seu coração não está no Senhor. Se você trabalha de segunda a sexta-feira, ou estuda de segunda a sexta-feira, e no domingo você tem que fazer isso, o seu coração não está no Senhor. Pode ter certeza disso. Porque é exatamente isso que a Bíblia nos ensina. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Como é que eu busco o reino de Deus nessa terra, irmãos? Leitura, oração, comunhão. Junto com a igreja, no meu particular. Então eu preciso de estar nos cultos e eu preciso de ter vida devocional. É assim que eu busco o reino de Deus em primeiro lugar. Se eu não tenho isso, o reino de Deus não é primazia na minha vida. É assim que eu consigo medir. Eu sempre percebo que eu estou inclinando o meu coração para alguma coisa quando eu percebo, eu sempre olho para isso, quando eu começo a ver que as coisas do Senhor não são tão atrativas. Eu tenho uma grande dificuldade, por exemplo, de não ler a Bíblia todo dia. Quando eu começo a desanimar na leitura bíblica, eu falo, epa, o que está tomando lugar? O que está ocupando esse lugar? A Bíblia tem que ser a minha prioridade. Eu sou pastor, eu tenho que estar na quinta, tenho que estar na terça, tenho que estar no domingo. Mas quando eu venho por obrigação, eu falo, opa, alguma coisa começa a tomar. Aí é onde eu começo. Aí eu vou analisar a minha vida. Aí eu vou ver que tem alguma coisa que o meu desejo voltou e eu estou sendo enlaçado pelo tesouro do mundo. Eu estou correndo risco. Eu preciso de renunciar a isso. Dizer não a isso. Você nunca irá abandonar o Senhor de uma vez. Mas se você der brecha, vai. Manliade. Se alguém tiver mais alguma coisa a falar, levanta, porque depois da Eliade eu vou terminar. Não, o horário nosso vai para frente. O Daniel também quer falar. Pastor, não sei porque eu estou lembrando aqui de uma historinha que eu vi do... Foi o... deixa eu explicar. Foi o esposo da minha sobrinha de São Paulo que escreveu isso. Não sei, enfim. Ele falou assim, ele escreveu assim, eu perguntei, a minha filha me perguntou assim, papai, o que é mais importante para o senhor? Aí ele, ter uma filha como você é a coisa mais importante da minha vida. Nossa, papai, mais importante que morrer e morar com Jesus no céu? Então, assim, que fica essa lição, né? Que o nosso coração busque isso, né? O que é mais importante que isso? Será que tem algo mais importante que isso na vida? Saber que você vai morrer e vai morar no céu com Jesus? Gente, o resto fica tão insignificante. Fica tão insignificante. Nossa, realmente. De fato. Depois do Daniel, alguém vai querer falar? Senão eu vou encerrar, por causa do horário. Eu tenho uma pergunta, na verdade. Eu não sei exatamente como formular ela, então vou dar 2 exemplos para ajudar a entender. Mas, primeiro exemplo, essa questão do show, né, das bandas cristãs. Eu, particularmente, essa é a minha visão, né? Eu sou bem contra essa ideia de banda gospel, porque é meio indissociável você ser um artista que só canta letra gospel e você não causar esse efeito de veneração nas pessoas, de certa forma. Até porque elas acreditam que você é mais santo justamente porque
você só canta gospel, certo? Você não tem letra de romance no seu álbum, não tem letra sobre o país, letra com tema político, é tudo letra evangélica. Então isso cria um ar religioso, cultico para aquela banda. Então, por exemplo, tem pessoa que para louvar na sua semana, ela coloca lá a música daquela banda tocando e canta junto, certo? E aquilo é uma banda, eles ganham dinheiro com aquilo. Então, eu não sei se é muito sábio a pessoa num show esperar que as outras pessoas não façam essa associação, certo? Segundo exemplo, é justamente essa questão dos hábitos, né? Porque essa questão da leitura bíblica, hoje eu creio, na verdade eu percebo pelas coisas até que eu mexo com, né? Que um jovem ele tem muito mais dificuldade para ter uma vida de leitura bíblica porque eles leem menos conteúdo relevante, né? A nossa cultura mais atual ela é menos interessante de uma forma geral. Então, certas curiosidades que uma pessoa mais velha facilmente desenvolveria ao ler um livro como a Bíblia, o jovem não desenvolve, né? Porque a cabeça dele é meio oca, em outras palavras. Aí é que vem a pergunta. Eu não sei exatamente como, mas Deus estabelece alguma forma de cultura, de prática, que seja objetivamente mais decente para que você evite cair no óbvio, por assim dizer. Eu não sei se dê para entender, mas é igual essa questão, se isso sempre gera problema, por que eu sempre faço desse jeito? Será que não é a cultura que é ruim, eu deveria ter uma outra cultura? Entendi, acho que deu para entender a pergunta, né? Entendi, sim. A primeira coisa é o seguinte, você colocou uma questão interessante, que é a questão cultura. Como eu disse, o que o Senhor Jesus está ensinando é para o cidadão dos céus, não é para o mundo lá fora. E este é o problema. O que a igreja faz hoje? Ela abraça as coisas do mundo e traz para a igreja. Entende? E essa é a sutileza que o mundo vai usar. Não é o problema do cantor gravar um CD, dele ser um músico profissional, dele fazer uma coisa ou fazer uma música gospel. Não é o problema dele. Ele está fazendo o trabalho dele. Mas por que eu tenho que ter o último álbum lançado por ele? O que me levou a comprar esse último álbum? O que me levou a ir no show e pagar 100, 200 reais para assistir ele cantando? Então, eu sou um problema. Agora, o que me levou a isso? A cultura do mundo. Né? A cultura do mundo. Essa cultura de show é uma cultura nova. Ela não existia nem no passado. Antigamente, os músicos profissionais, eles tocavam na cidade, quando não tinha nem LP gravado, essas coisas, os músicos tocavam em festas comuns, populares, tocavam em casamento, essas coisas, assim que o músico vivia. Aí surgiu o mercado fonoaudiólogo, e surgiu a música comercial. As músicas não são mais para fazer cultura, não são mais para expressar um sentimento, não são mais para falar uma verdade. As músicas passaram a ser aquela que grava na cabeça que você não consegue parar de falar ela para vender. Ela é comercial, ela tem um marketing nela. Né? Então, quanto mais ritmado, mais isso, mais aquilo, mais repetitivo, mais besta, mais ela fica na mente. Isso é o mundo fez. E o que a igreja fez? Trouxe para dentro. Trouxe para dentro. Então, esse é o problema. Os nossos adolescentes, eles não veem nada relevante. Ok, quando eles eram crianças dentro da igreja, eles viram relevância? Ou nós brincamos com as nossas crianças? Quando os nossos crianças estão aqui, nós damos para eles uma Bíblia ou nós damos porções bíblicas coloridas? Metade de uma Bíblia ou um versículo traduzido bem traduzido para que ele possa... Como é que ele vai aguçar o interesse dele se aqui dentro não tem? Entende? Se aqui dentro não tem. Então, o erro está aí. O adolescente que se converte do mundo, ele vem com essa sede. É um negócio interessante, você pode pegar. A pessoa estava lá no mundo vivendo tal, aí ela se converteu. Converteu numa igreja reformada, converteu numa igreja
que não tem relevância, é outra coisa. Mas se ele reconheceu na igreja reformada, ele começa a desejar conhecer a palavra de Deus. Aquilo ali se torna novidade, ele passa a ler, ele passa a interpretar, ele passa a buscar conhecer. Mas aquele que cresce na igreja, ele deveria de ter isso de raiz. Mas ele não tem, ficou oco, porque a gente não dá mais. Não dá mais. Nós estamos sendo influenciados pelo mundo. Então, o mundanismo entrou dentro da igreja, irmãos. Com todas as nossas barreiras, com todas as nossas preocupações, com todos os nossos cuidados, nós demos brecha e o mundo entrou. E nos enlaçou de tal forma que a gente acha que está de fato glorificando e adorando a Deus, enquanto nós estamos acumulando tesouros nessa terra. Ninguém ora para o seu filho ser um missionário ou ser um pastor. Ninguém mais bate palma quando um filho fala assim, eu quero ser um pastor. Primeira coisa que ele fala, não, meu filho, primeiro forma. Vai ser um médico, um advogado, um engenheiro, tem uma profissão lá fora. Depois você vai ser pastor. Pastor não dá dinheiro. Ninguém ensina as filhas a serem donas de casa e mãe. Primeiro você vai ter uma profissão lá fora. Isso é do mundo, gente. Primeira coisa que a menina deveria de amar é a maternidade, porque Deus a fez para isso. Primeira coisa que ela deveria amar é o casamento. Mas nós ouvimos os pais dizer assim, seja independente para não depender de homem nenhum. Isso é o conceito do mundo. Entende? Isso é o conceito do mundo. Ninguém serve a igreja mais. A gente não tem tempo para serviço. Vamos fazer um mutirão, vamos fazer não sei o quê. A gente não tem tempo, irmãos. Tem que estar arrumando tudo, ajeitando tudo, porque ou tudo é prioridade. Se sobrar alguma coisa, a gente faz. Então, esse é o problema, Daniel. Por isso que eu falei, a gente mede a nossa busca pelo reino, pelo nosso interesse pelo reino. Se eu consigo vir à escola dominical e ter prazer na escola dominical, eu consigo vir no culto à noite. E eu consigo ter prazer no culto à noite. Se eu consigo fazer isso, e eu me esforço para durante a semana, quando eu puder estar no culto semanal, Deus começa a ser prioridade, eu começo a amar as coisas. Começo a amar as coisas. Mas a gente fica preocupado com muitas outras coisas, dando lugar a isso. Se o pai não lê a Bíblia, se a mãe não lê a Bíblia, como é que a criança vai ler? Se ele não ensina, não lê com o pai, no filho, não chama o filho, vamos ler aqui, pega a Bíblia ali, lê na frente, coloca ali. Como é que aquela criança vai crescer querendo ler a Bíblia? Ela não vai crescer. Não há alguém a quem ele precisa de imitar. Se eu estou discipulando alguém chegou novo convertido, e eu mesmo não tenho o menor interesse, como é que aquele meu discípulo vai ter? É uma questão de cultura, sim. Nós devemos de ter uma cultura redimida. Prazer e interesse nessas coisas. Prazer e interesse nas coisas do Senhor. As outras coisas são boas, eu posso querê-las. Mas primeiro aqui, irmãos. Primeiro aqui. E você sabe como é que isso começou? Com uma distorção enorme, que nós repetimos ainda hoje. Na minha vida, primeiro Deus. Depois minha família, depois o meu trabalho, depois a igreja. A minha vida, primeiro Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar. Depois eu tenho que cuidar da minha família. Depois eu preciso de cuidar do meu trabalho. Aí depois a igreja. Nós vivemos essa cultura, irmãos. Quando sobra a igreja. Só que tem um problema. Para Deus ser o primeiro lugar, a sua casa tem que estar junto. Para minha família ser segundo lugar, a sua casa tem que estar junto. Para o meu trabalho ser o terceiro lugar, a sua casa tem... Ou seja, não tem como eu sair da igreja. Porque eu preciso do alimento que tem aqui, para que lá eu possa ser melhor como cristão. Porque senão eu vou ser melhor como o mundo. Entende?
Esse é o problema. A gente colocou uma escala de prioridades e a gente faz essa escala. Pode reparar a sua agenda. Quando você vai olhar a sua agenda, pode reparar. Marcou qualquer coisa na igreja aqui, um ensaio, um mutirão, um evento especial. A primeira coisa que você olha é o seu trabalho. A segunda coisa que você olha é o seu lazer. A terceira coisa que você olha é o compromisso com a sua família. Aí, se sobrar, tem a igreja. A sua igreja não pode vir para a família e esse evento não pode ser o seu lazer. Percebe? Então, onde é que está o meu tesouro? Fácil da gente observar isso. Eu estou falando de mim. Não tem jeito. Tirei férias, cara, deu domingo, eu tenho que ir para a igreja. Pode estar onde eu for. Eu já vou, quando eu tenho viajado ultimamente de carro, eu já marco. Tal cidade tem uma igreja presbiteriana, a gente vai ficar lá, que domingo à noite a gente está lá, domingo de manhã a gente vai para o culto. Se não deu por causa do horário que chegou e tal, mas à noite a gente está lá no culto, lá eu vou conhecer a igreja, conhecer o pastor, vou louvar o Senhor lá. Tenho o maior prazer de fazer isso. Não tem jeito, não dá para não ir no domingo na igreja. Não dá para não ir. Fica vazio, alguma coisa está errada. É meu prazer, é meu lazer estar na igreja. É bom estar na igreja. Sabe? Então, assim, é prazeroso. E eu descobri isso da pior forma, irmãos. Eu descobri isso da pior forma. Sabe como é que eu descobri que a igreja é prazerosa e renova as coisas? Eu tinha pouco tempo de convertido. O Daniel não tinha nascido ainda, só tinha o Davi. Eu não tinha tão pouco tempo de convertido assim, não. Já tinha um bom tempo de convertido. Mas assim, eu tinha só o Davi, Daniel não tinha nascido ainda. Mas eu trabalhava muito, estava viajando. E um dia, num culto, estava um pastor pregando, e o pastor falou exatamente assim: você deixa de vir para a igreja porque você chega do trabalho e acha que está cansado. Então você diz assim: eu não vou hoje não, que eu estou cansado. Mas você vai fazer o quê? Quando você chega em casa? Você senta na frente da televisão. Naquela época era televisão, não tinha computador, né? Hoje a gente senta na frente do celular, na frente do computador, na rede social. Mas naquela época a gente sentava na frente da televisão para assistir um programa, assistir um filme, alugava um DVD. Na época do DVD ainda. DVD nada, VHS, da fita. Alugava uma fita para assistir alguma coisa. Aí ele falou assim: você não está cansado. Você só não quer vir à igreja, está usando como desculpa. Se você chegar em casa com a cabeça de que você está cansado e você não vai para a igreja que você está cansado, faz o seguinte: deita. Porque você vai dormir, vai descansar. Terça-feira, reunião de oração. Cheguei em casa às 6h40, reunião 7h30. Cheguei em casa e falei: nossa, estou cansado demais. Tem reunião de oração hoje? Não, vou não, estou cansado. Cabeça doendo, corpo doendo. Vou tomar um banho e vou descansar. Tá bom. Daí arrumou os meninos, Daniel e Davi, botou no carrinho, foi para a igreja. Aí eu tomei um banho, relaxei, calcei o chinelo, botei um short, sentei na frente da televisão, peguei o controle e tchum. Aí eu, o que o pastor falou, eu vou dormir. Desliguei, deitei. 2 minutos depois eu estava me arrumando e ir para o culto, porque eu não queria dormir. Eu só estava com preguiça de ir na igreja. A desculpa que eu estava cansado. Fui para a reunião de oração. Aquele dia, por um motivo especial, a reunião de oração demorou mais do que o normal. Nossa reunião de oração geralmente é 1 hora, né? Geralmente é 1 hora. 2h30 a reunião de oração. Eu estava lá firme. Voltei para casa, nem lembrava que eu estava cansado, nem lembrei de dor de cabeça. No outro dia cedo eu levantei para ir para o trabalho cedo, levantei e tal, corpo renovado assim e tal. Eu falei: estou mais descansado do que os outros dias. O que aconteceu? Fui para a igreja. Nunca mais, irmão. Eu fazia o teste. Estou cansado, deitava. Se eu dormisse, eu ficava. Se desse comichão, levantava e ia para a igreja. Estou cansado, eu vou deitar e dormir. Aí realmente eu estava cansado mesmo. Mas se desse comichão, não importa se eu chegasse nos 45 minutos do segundo tempo. Eu tinha que ir, nem que para pegar o amém no final.
porque é aquilo que vai encher o coração. A gente usa tudo como desculpa, entende? Fica aí a advertência para a gente. O Senhor Jesus diz, então, aqui em sua palavra, porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se o seu tesouro está na terra, o seu coração é terreno. Se o seu tesouro está no céu, o seu coração é celestial. Se o seu tesouro está na terra, você vive como um mundano. Se o seu tesouro está no céu, você vive como um cidadão espiritual no reino dos céus. Como é que eu meço isso? Meu interesse pelo Senhor. Leitura, oração, congregar, estar na igreja. Eu tenho interesse nisso, isso enche o meu coração, então não precisa de muito. Não precisa de muito. A cada 6 dias, 10, 20 minutos diário com leitura e oração. É o suficiente para você perceber que o seu coração está, de fato, voltado para o Senhor. Se você não tem isso, seu coração está neste mundo, querido. Seu coração está neste mundo.